Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Vocês assistiram uma aula com a professora Abigail agora há pouco, né? Ela lançou uma pergunta. Será que vai ter café durante a semana toda? Eu espero que sim, porque sem o meu cafezinho vocês já sabem como é, né? Vocês sabem que eu não posso começar a minha aula sem fazer o meu lanchinho e tomar o meu café. Então eu já começo essa aula respondendo que sim. Essa semana, na verdade, precisa ter café para eu continuar dando as aulas para vocês, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre grandezas e medidas. Nas últimas semanas a gente trabalhou muito com os números, né? Hoje a gente vai dar um sentido diferente a eles. Hoje a gente vai falar sobre grandezas e medidas e especificamente medidas de comprimento. Professora, em que momento a gente utiliza as medidas de comprimento? Sempre que a gente precisar medir o tamanho de alguma coisa, de alguém. Por exemplo, se eu quiser medir o tamanho dessa sala, eu vou precisar de instrumentos específicos. E claro, para eu saber que aquele número que eu estou falando tem a ver com medidas de comprimento, eu preciso da minha unidade de medida específica. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes eu tenho alguns recadinhos que vocês já sabem, né? Quem ainda não sabe vai saber agora. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? E está esperando o quê? Acesse o QR Code que vai aparecer na tua telinha, baixa o aplicativo e já começa a interagir comigo. É a partir dele que você consegue mandar seus recadinhos, suas dúvidas, suas perguntas, o beijo para a professora, para o professor, para eu descobrir de que escola você é. O aplicativo tem tudo isso. Você vai lá na sua lojinha, né, do seu aparelho, baixa e já pode começar a interagir ao vivo comigo, isso mesmo. E para me ajudar, né, com a interação, para que eu fique sabendo, para que eu receba as suas mensagens, a professora Abigail está aqui. E aí, professora, bom dia. Bom dia, muita gente aqui, viu? Olha que maravilhoso. Davi, Diego, Camille, Jonathan, Miqueias, Emanuele e quase todos da escola Matias Delgado, todo mundo aqui antenado. Todo mas mundo também aposta. Tem da Adalto Ponte, escola de Santo Amaro, chegou agora o Gabriel, Laura botou Eu Amo Matemática. Olha. Então todo mundo aí super animado para a sua aula, professora. Todo mundo animado para a aula de matemática, né? Beijo para o pessoal do Matias Delgado, escola de Santo Amaro. Também tem Adalto Pontes, eu sei que o povo da Escola do Leão também participa. Deus é Amor, Carla Patrícia, não é isso? Eu vou me lembrando, eu sei que são muitas escolas, mas tem algumas que são presença cativa aqui no chat, né? Então, um beijo para todo mundo, beijo para todos os professores e professoras de todas as escolas, na verdade, né? Para todo mundo que está assistindo essa aula. Lembrando, estamos ao vivo pelo canal 22.3 na TV Nova. É isso mesmo. A partir das 9 horas a gente já está por aqui. Houve uma mudança, né, de horário, então já vai se adequando. Para quem estuda à tarde, maravilhoso, né? Porque pode acordar um pouquinho mais tarde. Ah, professora, mas eu não consegui acompanhar ao vivo, o que eu vou fazer? Não se preocupa. Além da reprise na TV Nova Nordeste, que é a partir das 18 horas, você pode acessar o canal do YouTube Educa Recife. Lá as aulas ficam disponíveis e você pode acessar quantas vezes você quiser. Beleza? Você não tem desculpa. Aplicativo, televisão e YouTube. Beleza? Então não perde, não deixa de assistir às aulas do Educa Recife. Vou começar a aula. Se tiver alguma dúvida, manda a tua perguntinha para mim, que a professora Abigail ela vai repassar para mim, beleza? E hoje a gente vai falar sobre medida de comprimento.
comprimento, como eu tinha falado para vocês. Para a gente descobrir o tamanho das coisas, né? Para medir uma sala, para você medir o seu tamanho, você sabe qual é a sua altura? Se você sabe, escreve no chat e já manda para mim. Bom, eu já começo dizendo que a professora não foi muito privilegiada com tamanho, hein? A minha altura, ela passa um pouco de 1,5 m, tá? Então, provavelmente você do 5º ano é maior do que a professora, tá certo? Eu já recebi visitas aqui no nosso estúdio e o nosso amigo Pedro, né, ele com certeza já está maior do que a professora. Mas vamos deixar isso para lá, né? Vamos focar no nosso assunto de hoje. Então, quando eu falo de medida de comprimento, eu estou falando da gente medir o tamanho das coisas. Medir significa comparar grandezas de mesma natureza, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. Essas grandezas e essas medidas, elas variam do que a gente vai medir, certo? Como eu tinha falado, quando a gente fala de medidas de comprimento, a gente fala de medir espaços, podemos dizer assim, medir pessoas. Eu preciso de um móvel que caiba no meu quarto. Eu preciso medir o meu quarto e preciso medir o tamanho do meu móvel para ver se ele vai se encaixar. Eu preciso saber da minha altura, porque eu vou ao médico e ele quer fazer o acompanhamento para saber se eu estou crescendo numa média boa ou se eu estou crescendo a menos ou crescendo a mais, se o meu peso está adequado. Professora Abigail, já temos aí alguma mensagem? A Laura disse que o comprimento dela é 1,47 m. 1,47 m. Possivelmente daqui a uns 6 meses você já vai estar maior que a professora que está dando aula para você agora, tá certo, Laura? Então, veja, Laura tem 1,47 m. Suponho que Laura tenha entre 9, 10 ou 11 anos, né, Laura? Diz para mim. Existe um acompanhamento. Normalmente, quando a gente vai ao pediatra, ele pede peso, olha, vamos ter aula de medida de massa também. Comprimento, para saber se teu peso está adequado à tua altura, por exemplo. Citei 2 exemplos de medidas de comprimento, de forma diferenciada, medir espaço e medir a altura de pessoas. O resultado de cada medição é expresso por um número e por uma unidade de medida, convencional ou não. Por que convencional ou não? A gente tem um sistema internacional que padroniza essas medidas, mas nem sempre foi assim. Antigamente, por exemplo, as pessoas mediam as coisas em palmos, por exemplo. Eu vou pegar uma mesa e vou ver quantos palmos ela tem. Você já jogou futebol na rua? Provavelmente os meninos sim. Como é que a gente vai medir a barra? Eu vou fazer com os passos. A barra vai medir 4 passos. Só que os passos, eles são diferentes dependendo do tamanho das pessoas. Um passo meu, certamente, é completamente diferente de um passo do professor Givanilson Soares, que é grande, ele é bem alto. Então, seria justo, de um lado, uma barra com os meus passos. E do outro lado, uma barra com os passos do professor Givanilson. Certamente seria injusto, né? Quem ficasse do lado com os meus passos, certamente a barra seria menor, o espaço seria menor. Por isso que existe o sistema internacional que garante a padronização dessas medidas. Porque onde, por exemplo, uma barra medir 1 metro, do outro lado precisa medir 1 metro também. As unidades de medida, o padrão de medida, ele precisa existir para isso, para que o tamanho se adeque. Por exemplo, com esse período de pandemia, muitas pessoas começaram a comprar coisas pela internet. Se já comprava antes, começou a comprar muito mais.
E de repente você quer comprar um móvel para sua casa, eita, você quer dar de presente para sua mãe, ou você juntou seu dinheiro e quis comprar uma mesinha para o seu quarto. O que é que você precisa prestar atenção? No tamanho. Aí vai estar lá, 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura. Para que a gente precisa disso? Esse tamanho, ele vai ser o mesmo, independente de onde for vendido o móvel. Ele vai medir 1 metro, por exemplo. Então, se chegar para você em Recife, se chegar em São Paulo, se chegar no Rio Grande do Sul, a medida será a mesma, 1 metro. Completamente diferente de o vendedor. Ah, essa mesa tem 5 palmos. E você achar que é os mesmos palmos que os seus, quando na verdade não é. Por isso é fundamental essa padronização das medidas, tá certo? Por isso que existe isso, na verdade. A gente precisa dessa padronização para facilitar o processo. Aqui, vamos lá, agora. Medir a distância entre 2 pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres humanos desde as primeiras civilizações. Inicialmente, utilizávamos objetos do dia a dia como referenciais, corda ou o próprio corpo humano, foi o que eu tinha acabado de dizer para vocês. Os palmos, os passos, por exemplo, eram utilizados de fato para fazer essas medições. Hoje não, hoje a gente tem o sistema internacional que padroniza essas medidas. As unidades de medida de comprimento surgem para suprir a necessidade de medir vários tipos de distâncias. Existem várias unidades de medidas de comprimento. A utilizada no Sistema Internacional de Unidades é o metro. Normalmente, quando a gente utiliza as medidas de comprimento, a gente tem como base os metros. Eu posso ter unidades menores? Pode. A gente chama de submúltiplos do metro. Milímetro, centímetro, dependendo do tamanho que eu quero medir, eu vou utilizar unidades de medidas diferentes, mas a minha base sempre será o metro. E eu também tenho os múltiplos do metro. Um exemplo claríssimo, quilômetros. Eu não tenho como medir, por exemplo, a distância de Recife para São Paulo em metros. Até tenho, mas fica um número muito extenso. Então, a gente utiliza para medir distâncias de lugares, quilômetros, certo? Para medir-se a distância, por exemplo, entre 2 cidades, é mais conveniente usar-se quilômetros em vez de metros. Imagina se eu usasse uma fita métrica para medir a distância de Recife para Camaragibe, por exemplo. Eu passaria horas, né? E ainda assim não conseguiria ter uma medida exata. Por isso que para medir distâncias entre lugares se usa o quilômetro, certo? A unidade de medida é quilômetro, para medir distância entre lugares. Aqui eu tenho alguns instrumentos, né? Eu tenho a régua aqui, eu tenho a fita métrica, eu tenho aquele metro, né, que o pedreiro normalmente, quem trabalha em construção civil utiliza, né? Eu tenho aqui outros tipos de instrumento, né, que são utilizados para medir os espaços, a distância entre lugares. São esses instrumentos que a gente utiliza, são os recomendados para a gente utilizar nas medidas de comprimento, beleza? Algumas unidades de medidas são utilizadas para medir grandes comprimentos ou distâncias. E outras unidades de medida são utilizadas para medir pequenos comprimentos ou distâncias. Um exemplo simples, o tamanho da minha mão, por exemplo. Eu vou utilizar quilômetro para saber o tamanho da minha mão, quinto ano? Não, né? Eu preciso apenas de uma régua que seja medida em centímetros, por exemplo. Normalmente numa reguinha, nessa régua aqui, que vocês já conhecem, a unidade de medida utilizada nela é centímetro e milímetro.
a gente utiliza para medir pequenas distâncias. Se eu quisesse medir o tamanho da minha mão, com a régua, certamente conseguiria encontrar. Diferentemente, se eu quisesse descobrir a distância entre Recife e a prefeitura de Camaragibe, por exemplo, com a régua eu conseguiria, quinto ano? Provavelmente não, né? Seria muito difícil. Então, presta atenção, quinto ano, dependendo do que você vai medir, você vai utilizar instrumentos diferentes. Lembrando, as unidades de medida são metro, que é a base, né? A minha unidade de medida base de comprimento é o metro. Eu tenho os submúltiplos, que é quando eu vou medir pequenas distâncias, centímetro, milímetro, e eu tenho os múltiplos do metro, é quando eu vou medir grandes distâncias. Um exemplo, o quilômetro. Ok? Tudo certo até aí? Vamos continuar. Dica importante, se liga quinto ano. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Presta atenção e lê comigo aí. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Ok? Não esquece disso. A cada 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. Ah, professora, e se eu tiver 3000 metros? 3 quilômetros. E se eu quiser fazer a conversão, se eu quiser fazer o contrário? Já fica esperto. A cada 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então, a minha casa fica a 1 quilômetro da escola. A sua casa fica a 1000 metros da sua escola. Não, professora, a minha escola fica a 2 quilômetros da minha casa. 2000 metros. Beleza? Tranquilo até aí? Vocês vão precisar para fazer algumas conversões. É importante vocês mentalizarem isso, tá certo? Ah, professor, e 1 metro? Se eu quiser utilizar o submúltiplo do metro, 100 centímetros é igual a 1 metro. O sistema métrico é utilizado no mundo inteiro e por ser decimal e se basear nos números 10, 100 e 1000, é mais fácil de utilizar, que eu disse agora há pouco. 1 quilômetro, 1000 metros, certo? 1 quilômetro, 1000 metros. E cada metro tem 100 centímetros. Tranquilo? Vamos continuar. Aqui eu tenho uma tabelinha básica aí. Tabelinha básica e tabela fácil. Ó. Falei dos múltiplos, ó, lembra? A minha unidade base é o metro. Eu vou ter os submúltiplos, distâncias menores que 1 metro. Sempre que eu tiver distâncias menores que 1 metro, eu estou falando de decímetro, centímetro e milímetro. É o milímetrozinho, aquele tracinho bem pequenininho que você vê na régua. Milímetro, centímetro e decímetro. Decímetro a gente não utiliza muito, tá? Normalmente fica entre centímetro e milímetro. E os múltiplos do metro? Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Normalmente desses múltiplos a gente utiliza os quilômetros. Ó, presta atenção. 1 metro, se eu falo de múltiplo, eu tenho... Aliás, aqui é o contrário, tá? Aqui é o contrário. 1000 metros é igual a 1 quilômetro, tá certo? 1 quilômetro. Faltou umzinho aqui. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Olha aqui, 1 quilômetro, 1000 metros. 1 hectômetro, 100 metros. 1 decâmetro, 10 metros. Não se utiliza muito, tá? Quando a gente fala de múltiplos, preste atenção, a gente utiliza quilômetros. Quando a gente fala submúltiplo, a gente utiliza centímetro e milímetro. Quinto ano, centímetro e milímetro, eu só utilizo em distâncias abaixo de 1 metro. Abaixo de 1 metro. Se for menor que 1 metro, centímetro, milímetro. Maior que 1 metro, especificamente, maior
ou igual a 1000 metros, quilômetro. Tranquilo? Vamos continuar. Os submúltiplos do metro são utilizados para pequenas medidas de comprimento. O metro está dividido em 100 partes iguais, cada uma das partes é 1 centímetro e vale 1 centésimo. Vamos esquecer um pouquinho os números racionais. Vamos pensar apenas que 100 centímetros é igual a 1 metro. E cada centímetro está dividido em 10 partes iguais, em milímetros, certo? Cada centímetro vale 10 milímetros. Você pode contar na régua, de 1 centímetro para outro vão ter 10 tracinhos menores, que são os milímetros, beleza? Logo, 1000 milímetros equivale a 1 metro. Se você precisa de 1 metro em milímetro, cada metro mede 1000 milímetros. Submúltiplos, hein? Não confunde. Aqui eu tenho um exemplo claro de centímetro. E se eu contar esses tracinhos, eu terei exatamente 10. A cada centímetro, eu tenho 10 milímetros. Tranquilo? Usamos os múltiplos do metro para medir grandes comprimentos. Olha aí a distância em obras, por exemplo. Serão reformadas tantos quilômetros de estrada. Medidas de comprimento, múltiplos do metro. Por quê? Porque é bem maior do que 1 metro de distância. Aqui, no caso, a gente utiliza os quilômetros. Outra situação é no velocímetro do carro. Normalmente, distâncias e velocidades a gente mede em quilômetro também. Eu quero saber, aqui eu tenho um monte de formiguinha. Professora, será que existe alguém que mede formiga? Claro que tem, minha gente. Quem trabalha com essas questões, normalmente são biólogos que trabalham com isso. E para que eles saibam as espécies, para que eles saibam o desenvolvimento de alguns animais, eles precisam fazer as medições. Mas existem animais pequenos, que é o caso da formiga, e existem animais grandes, por exemplo, como a girafa. Normalmente, para a gente utilizar o tamanho, para a gente medir o tamanho desses animais, a gente precisa de instrumentos específicos. Para eu medir, por exemplo, o tamanho dessa formiguinha, a gente vai deixar de estudar as formigas porque ela é pequena? De jeito nenhum. No caso aqui, a gente vai medi-las em milímetro. Milímetro. Se um estudo for feito com essas formigas, para medir o tamanho delas, a unidade de medida será milímetro. E eu te pergunto aí no chat rapidinho, se eu quisesse medir esses lápis aqui, que unidade de medida eu utilizaria? Responde rapidinho aí para mim. Se eu quisesse que você me falasse no chat qual é o tamanho do lápis que você utiliza na escola. Como é que você me responderia? Como é que seria quinto ano? Você mediria em milímetro, em quilômetro? Temos resposta, professora? O Guilherme disse que usaria a régua. Aí a gente quer saber qual a unidade, né? Isso. Um instrumento maravilhoso, você acertou. Com uma régua a gente conseguiria medir. Mas qual é a unidade de medida que a gente utilizaria? Diz para mim rapidinho aí, porque a aula hoje voou e daqui a pouco eu preciso ir embora, já que a produção não me deixa ficar aqui até meio-dia, né? Não. Eles, mais uma vez, a minha tentativa foi frustrada. Eles não deixaram eu ficar até meio-dia. Então, diz para mim rapidinho aí, qual seria a unidade de medida? Seria quilômetro? Será que em quilômetro eu consigo medir esse lápis ou eu estou errada? Será que eu medindo em milímetro? Será que é o recomendado? Ou em metro? Será que o lápis que você utiliza tem 1 metro? E aí, quinto ano? E aí, professora? A Camille disse milímetro. Milímetro. Será milímetro? Guilherme respondeu. Guilherme, né?
Camille. Não, antes foi Guilherme que falou da régua? Não, foi Miqueias. Miqueias, confundi os nomes. Ele disse que utilizaria uma régua. Sim, verdade, o instrumento é uma régua. Mas para medir um lápis como esse, gente, a gente mediria em centímetro, né? Milímetro conseguiria? Sim, mas seria muito pequenininho. A unidade muito baixa. O ideal seria realmente a gente medir em centímetro. E para eu medir a altura de vocês, eu já coloco aqui, né? Porque eu já estou me encaminhando para o fim. Para a gente medir a altura de pessoas, a gente vai utilizar o metro. Para medir distâncias, quilômetros. No sistema internacional, a unidade de medida padrão para se medir superfícies ou áreas é o metro quadrado. Outra aula que eu vou dar para vocês. Essa questão de perímetro e área, tá? Por quê, professora? Porque o metro quadrado a gente utiliza para medir área de espaços. É uma longa história, é um longo papo que a gente vai precisar deixar para uma próxima oportunidade. Chegou a resposta do Guilherme de centímetros. Centímetros, maravilhoso. É centímetros sim. Eu já vou agradecendo, né, aproveitando a fala de Guilherme, que acertou, claro. Eu vou agradecer a professora Abigail. Eu que agradeço, eles aqui estavam respondendo bastante no chat, viu, professora? Interagindo, falando. Olha aí. Muito bom. Muito bem, pessoal. Opa, eita, eu até passei aqui direto. Bom, pessoal, por hoje a aula chegou ao fim, mas eu conto com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.